Olá, bem-vindo ao podcast Eagle Vision. Eu sou Isabel Pereira e este é o teu podcast de conversas multidimensionais. Aqui exploramos temas de diversas áreas com uma visão ampla, universal e que vai além das ilusões. A ideia é que te inspires e que cries a tua visão e a tua engenharia. Bem-vindos ao podcast Eagle Vision. Este é um podcast, é um dos braços do meu projeto My Eagle Vision, que é um projeto que engloba várias dimensões de mim, do meu ser, que eu acredito que são integráveis, expressa muito aquilo que eu sou, daquilo que eu faço e daquilo que eu tenho na minha vida. E como eu gosto muito de conversar, eu tinha que abrir um espacinho dentro do projeto para poder explorar e filosofar como eu gosto. E então surgiu o Pod Eagle Vision, que é um espaço de partilha, é um espaço onde não sou eu vou dar a minha opinião, mas vou convidar pessoas como tu para explorarmos diferentes áreas de conhecimento que eu profissionalmente sou da área da engenharia civil, mas adoro explorar outros temas, mergulhar noutros conteúdos que me fazem sentido, que eu sinto que fazem de mim uma melhor profissional, sabes? Naquilo que eu faço profissionalmente, como engenheira civil e como investigador. E que eu sinto que, no fundo, se nós todos integrássemos os nossos vários eu, os nossos gostos, se calhar fazia muito mais sentido e desfrutávamos melhor da vida e não reclamávamos tanto, não é? Porque a gente entra no mundo das tarefinhas e depois esquece de expandir, não é? A nossa consciência e trazer esse conhecimento mais, não digo esotérico, porque no fundo já não é esotérico nem místico, não é? Mas se calhar assim por uma linguagem mais comum, diria esotérico, que faz todo sentido na nossa vida, não é? E aplicarmos isso. Então, este é esse espaço de partilha. Tenho comigo hoje a Ivone, a Ivone Apolinário, que nós, como gostamos muito de conversar as duas e trocar ideias e filosofar principalmente e ver várias perspectivas e diferentes temas, olha isto e isto, e questionar, tem sido uma coisa que temos feito muito desde que nos conhecemos. Exatamente. E então, se calhar vamos ter vários episódios, não é? As duas. Se calhar não vai ser só o primeiro episódio, abrimos com o primeiro episódio, mas vamos ter uma série com a Sério. Ivone Boa. Apolinário. Eu gostava de começar por te pedir para tu te apresentares, falares um bocadinho sobre ti, daquilo que tu gostas, daquilo que tu és, daquilo que tu sentes, e também um bocadinho do teu projeto, daquilo que tu fazes e daquilo que acreditas. Olha, eu de antes gostava muito de me apresentar. Agora comecei a não gostar nada de me apresentar. Ultimamente não gosto nada de me apresentar. Porque acho que é tudo tão, é tão difícil uma pessoa se apresentar, não é? Mas pronto, eu posso dizer aquilo que estou a fazer agora. Aquilo que eu sou é uma coisa que estou a descobrir também, não é? Mas hum, acho que aquilo que nós fazemos muitas vezes já revela muita coisa daquilo que nós somos. Isso é uma coisa toda muito, muito pessoal. Então, o meu nome é Ivone Apolinário e estou aqui nestes últimos anos envolvida num projeto chamado Mundo Somos Nós. E nesse projeto temos estado a trabalhar com crianças, sobretudo, e agora ultimamente estamos a começar, quer dizer, desde o início que estamos a trabalhar com as famílias também, mas agora estamos a começar a criar um outro projeto com adultos, formação de adultos, vários cursos e é um projeto também, tal como tu estás a falar, que és um ser com muitas dimensões, é um projeto com muitas dimensões. Foi nasceu de um grupo de famílias que estava em busca de uma educação diferente para os filhos,
uma educação diferente daquilo que é oferecido nas escolas públicas, nas escolas privadas, e que iniciou um projeto de partilha de comunidade entre as famílias. Aos poucos foi ganhando forma e um grupo de pessoas foi levando adiante o projeto. Foram muitas passando, saindo, e o grupo de pessoas que hoje em dia integra a direção e que integra o grupo de trabalho foram aquelas que entraram em sintonia e que estão a criar uma família ali da equipa, que também integra as famílias, os pais, e esse é a nossa principal área de atuação, é na educação. Foi assim que começou. E a parte dos adultos acaba também por ser educação. Educar para... Como um todo, não é? Educar como um todo. Educar para a saúde, para mudar, para a transformação de hábitos, para educar para, sei lá, a sustentabilidade, a regeneração dos ambientes, educar para nos conhecermos melhor, para questionarmos um bocadinho estas bases da sociedade que nós criamos, estes alicerces nos quais a sociedade está baseada, que eu questiono bastante e que temos questionado bastante, e ajudar as crianças, os adultos todos envolvidos a refletir um bocado sobre aquilo que nós estamos a fazer, para, a partir disto, a partir deste autoconhecimento, podemos também ter outras bases para atuar na sociedade. Eu não acredito no mudar a sociedade, acredito na mudança interior, e pronto, aquilo que isso reflete-se, não é? E pronto, isso reflete-se no mundo. Isso é o que eu acredito, mas não comecei assim, comecei por acreditar que o mundo podia ser mudado por organizações internacionais, e por isso que fui estudar política e relações internacionais, e acreditava mesmo que era pelo sistema que nós podíamos mudar, pelas instituições políticas, pelas organizações, que era assim mesmo que nós podíamos transformar a sociedade. Entretanto, tive bastantes desilusões, uma delas bastante forte, com o caso de Timor-Leste, quando era assim mais jovem, e tornei-me assim bastante ativista e bastante até, sei lá, ateia. Passei assim passei várias fases. Nasci assim uma miúda que gostava muito do mundo mágico, assim, dos mundos mágicos, borboletinha, mundo dos contos de fadas e do mundo da imaginação. E depois, na adolescência, virei assim revoltada, e ainda mantenho essa revolta, só que a revolta direciona para outra coisa agora. Em vez de direcioná-la para achar que o mundo tem que mudar e que os sistemas têm que mudar, direciono isso para, ok, quando vejo que é uma coisa que não está bem, interessa-me muito, como já deves ter percebido por tudo que eu estou a dizer, a sociedade e o estado do mundo. Sinto que estou aqui para fazer alguma coisa relativamente ao mundo, mas percebi, após essa fase revoltadinha, que realmente tinha que me transformar a mim, e comecei por estudar medicina natural, macrobiótica, zen shiatsu, yoga, reiki, passei uns 10 anos a tirar montes de cursos, como tu, sei que também fizeste. Ainda estou na fase. Passei uns 10 anos a estudar, tanto como autodidata, como em informações mesmo, muitas áreas da medicina natural, e fiquei muito fascinada pelo Oriente, sobretudo, pela Ásia, e explorei assim mesmo, acho eu, a fundo, até eu me satisfazer, e transformei bastante a minha vida pessoal e curei problemas de saúde que tinha e que não me iam levar a mais lado nenhum. Sinceramente, já estava a ver que não percebi que, com a fase revoltada que eu estava e a tratar-me mal, como eu me tratava, como qualquer adolescente, jovem, que só come porcarias, porque é aquilo que nos dá, é a cultura, sistema, é a cultura não é? que nós temos, Exato. não é? A cultura que nós temos é o normal, e a educação e tudo isso. E então, apesar de que não era assim tão má na minha casa, os meus pais tinham horta e acreditavam muito na comidinha caseira, mas mesmo assim eu, como adolescente, fazia as minhas aventuras. E é uma cultura que eles trazem, não é? Nós já não trazemos tanto, a nossa geração já não traz tanto, mas os nossos pais ainda trazem muito essa cultura da horta, não é? Se calhar para eles foi muito mais difícil se adaptar a este mundo, a esta nova cultura. Ir ao supermercado e ter tudo impactado. Exatamente, do que nós. Provavelmente eles até se questionam mais. Sim, o meu pai sobretudo questionava-se bastante sobre tudo isto.
É isso, do que nós, não é? A Sim. gente já nasce e os miúdos de agora muito menos se questionam porque eles quando nascem já mergulham neste mar de crenças, de Sim. culturas, de Achamos que é o que é. comportamentos, é o que é. Achamos que é o que é e não pensamos porque é que é assim, como é que foi antes, como é que pode ser, sobretudo, como é que pode ser. É importante olharmos para trás, percebermos os diferentes ciclos que a humanidade passou e percebermos até que passamos por fases que se calhar melhores e nós achamos que a evolução é sempre a subir e isto é cíclico, não é? E em sítios diferentes estão a acontecer coisas diferentes. Hoje em dia estamos a crescer para um mundo global em que daqui a pouco as culturas são todas a mesma. Há alguns resistentes, mas a cultura está a ficar massificada e está-se a perder um bocadinho a identidade de cada cultura para uma que se está a sobrepor às outras e todos nós conhecemos aquela, porque com as redes sociais, com a globalização, com as viagens fáceis, nós acabamos todos por criar esta identidade mais que no fundo é a identidade capitalista, não é? Exato. Foi isto que ganhou, não é? E Foi tu, o que e ganhou. eu aproveito já, e entramos já no tema do podcast. Achas que essa globalização, essa cultura unificada, nos tira de alguma forma a liberdade? Eu acho que esta cultura unificada está feita aparentemente para nós termos muita liberdade. Nós temos liberdade de escolha dentro daquilo que nos dão. É ilusão? Ou é? Aquilo que nos dão, nós temos liberdade de Exato. escolha. É como na democracia. Há um grupo de candidatos. Pronto, há liberdade dentro daquilo que existe. Até podem ser 4 candidatos péssimos, um pior que o outro. E nós achamos que temos liberdade, mas liberdade para escolher entre o mal Uma liberdade é uma condicionada, não é? liberdade condicionada. Existe isso? De liberdade condicionada? Parece que existe. Não é? E a liberdade, eu costumo, já falámos sobre isto, eu costumo falar em liberdade interior e liberdade exterior. Não é? Se estamos a falar em liberdade exterior, ela aparentemente pode ser infinita, ilimitada, mas nunca é. Nós estamos sempre condicionados pela lei, estamos condicionados pelos outros, não é? Como se costuma dizer, nossa liberdade acaba quando começa a do outro. Pela cultura, Pela cultura pelo também, ambiente. pelo ambiente. Sim, nós podemos querer fazer coisas que não fazemos porque sentimos que não é aceito na nossa cultura e até não é ilegal, mas não é aceito pela nossa cultura e então nós próprios nos condicionamos a nós próprios e a educação e a cultura e o sítio em que nascemos acabam por nos condicionar também essa expansão. Portanto, eu diria que liberdade exterior é abrir essas possibilidades de expansão de dentro para fora, na medida em que depois nós possamos agir de acordo com aquilo que nos faz sentido e de acordo também, é uma mistura, não é, daquilo que existe na sociedade. As regras sociais, a ética, os valores. Agora, se vamos a falar mais em liberdade interior, a liberdade interior pode acontecer connosco numa situação muito limitada fisicamente. Por exemplo, eu nunca estive presa, mas em 2020 estivemos todos presos em casa. Uhum. E eu encontrei estados de liberdade que nunca pensei poder encontrar nessa situação. Eu tenho um jardim, podíamos dar umas caminhadas e nessas pequenas possibilidades, se não tivesse um jardim, se calhar tinha uma varanda, se calhar tinha uma janela para olhar o céu, não sei, acho que teria não sei se teria sido tão fácil como foi para mim não foi tão difícil como para algumas pessoas foi, mas sinto-me muito grata por isso, mas aproveitei o que tinha para ter mais tempo para mim, para não ter, quando nós estamos muito limitados nas escolhas, torna-se tudo mais simples também. Nós normalmente temos muita coisa para fazer, temos que ir ali, temos que ir ao supermercado, temos que estar com aquela pessoa, temos que estar com a outra, de repente não podemos estar com ninguém. E isso é um bocado contraditório, podemos já falar sobre o senão e como foi para algumas pessoas, e isso eu tenho também compaixão por essa situação, tanto pelas pessoas que tiveram problemas de saúde, como pelas outras que não puderam trabalhar
e que viram o seu ganha-pão, O teu sustento, exato. o seu sustento condicionado. E acho que muitas vezes pomos-nos num campo ou no outro, tipo, ai não, isto era muito grave, era terrível, e até questiono isso, porque os números até já mostraram outras coisas, é só olhar para eles, e houve países a fazer outras coisas e acabaram por ter os mesmos resultados que nós, como é o caso da Suécia. Melhores Portanto, até em melhores algum... até. Sim. Isso é questionável. Também já percebemos que houve alteração, estão agora a sair os fecheiros, os leaks sobre o tema, e já percebemos que houve um aproveitamento ou até possivelmente planeamento por parte de algumas instituições e governos que começaram a alterar procedimentos normais nos hospitais, tipo causas de morte. As causas de morte costumam ter causas que contribuem para a morte. Sei lá, uma pessoa tem um cancro e pode contribuir para a morte uma gripe, mas a pessoa não morreu com a gripe, morreu com o cancro. Mas aquilo contribuiu, foi a gota d'água, não é? Que se costuma dizer. E os procedimentos hospitalares eram assim, e de repente, naquele espaço de tempo, deixou de ser. E começaram, ou seja, as pessoas começaram todas a morrer de Covid, ou com Covid. E então podemos dizer que houve aí muitas nuances estranhas e pronto. E que ainda estamos por descobrir, ainda estamos não por é? descobrir. Porque há muita coisa que E, ainda está claro, nublado. Está nublado e é preciso haver diálogo e capacidade de encaixe das partes extremas que estão aqui, não é? Que é o que se chama negacionistas e o que se chama crentes naquilo que passa na televisão. E nós já sabemos que aquilo que a comunicação social passa é aquilo que consegue saber, muitas vezes. E nós, se acreditamos tanto assim no que passa na comunicação social, acabamos por ter uma visão se calhar um bocado limitada, porque o que passa na televisão é o foco, por onde está a cair a atenção. Estão a olhar para um lado, não estão a olhar para o outro. Sim, por exemplo, estão a olhar para uma guerra, não estão a olhar para outra. Claro. E de repente nós pensamos, só existe aquela guerra, porque é aquela guerra que passa na televisão. Claro. E outras não existem, não importam, as outras pessoas não importam. Há aqui a importância de fazermos um filtro, não é? E termos discernimento e capacidade crítica, pensamento crítico sobre aquilo que ouvimos e vemos. Sim, não é? sim. Para que possamos ter alguma liberdade, pelo menos de pensamento, não é? Porque senão até assim nós acabamos por ficar bastante condicionados, porque há muita gente acabou por nessa situação da pandemia, não é? Do Covid, acabou por entrar numa energia de medo e até de bastante pavor, muita gente, por algo que foi passado e que ela não teve a capacidade de fazer o seu próprio filtro e de questionar. Não é que esteja... Porque as pessoas estavam a ver televisão, não é? Se de repente apagassem a televisão, não estava a acontecer, mas podia estar a acontecer e eu não estar a saber, não é? É verdade. Nós nunca sabemos. Ok, eu apago a televisão, não estou a apagar os acontecimentos. A cultura que temos por trás é que o que a televisão diz é 100% verdade. Claro. E é isso porque nós vemos as pessoas em quem nós confiamos, não é? Os políticos, as figuras públicas, os artistas, a promoverem todos algo. Ninguém sabe muito bem porquê, porque é aquilo que lhes é passado por, sei lá, pela OMS, neste caso, e a solução apresentada, que foi colocar voltando aqui ao tema, colocar as pessoas em casa, foi essa solução. Portanto, eu questiono tudo isso, mas ao mesmo tempo compreendo também porque é que as pessoas ficaram assim, até porque viam muitas vezes seus familiares e pessoas a partirem. Sim, e as mortes existiram. E as coisas aconteceram, não é? Exatamente, as coisas aconteceram. Agora, e contra isso... Como resolver os problemas? Há muitas formas de resolver os problemas e nós não podemos pensar a forma que todo o mundo decidiu para resolver o problema é a melhor forma de resolver. Porque senão nós então podemos pensar, ok, então o ser humano é incrível, ele anda-se a matar há milénios em guerras,
os políticos metem-nos em guerras há milénios. É aí que eu queria chegar. E Ia-te fazer nós, essa pergunta. e nós então acreditamos neles? Eles Em têm termos de sempre a melhor história, solução? não é? Eles têm sempre a melhor solução? Eu acho que não. Aliás, a história até diz que a maior Claro. parte das vezes os políticos metem-nos em Houve problemas sempre isto. e Isto é um ciclo. prejudicam imenso as pessoas e fazem com tomam decisões medonhas, prejudicando o ser humano a um nível assustador, porque acreditam, têm alguma ideologia ou porque têm algum ódio e colocam todo um povo à mercê Dos seus ideais. dos seus ideais e as pessoas, quer acreditem, quer não, estão a obedecer. Este cão vai-nos dar que fazer. Então, acabam por. Estás-me a desconcentrar, tá? Acabam por seguir o que têm que fazer, não é? E há poucas, sempre, culturalmente, sociologicamente, sempre foi assim. Há sempre poucas, não sei porquê, mas é sempre assim. Há sempre um grupo pequeno, um punhado de gente madura, como diz o Zeca Afonso, há sempre um punhado de gente madura que questiona as coisas. E eu digo madura porquê? Porque é preciso um bocado de maturidade para nos colocarmos acima daquilo que quase toda a gente pensa. Quando toda a gente acha que uma religião faz sentido e há alguém que diz porquê é que isto faz sentido? Porquê é que estes rituais fazem sentido? Quando alguém se coloca um bocado a questionar porquê é que isto é assim, porquê é que a gente faz isto? Tem que ter alguma maturidade. Aquela alma tem que ter ali alguma coisa. Pode ser só isso, uma capacidade de se pôr um bocadinho acima. A visão, como tu falas, a visão da águia, colocar-se um bocadinho acima. Portanto, dentro desta panóplia de emoções que foi esse momento, eu experienciei sensações múltiplas. Por um lado, estou a perceber muito bem o que é que está a acontecer. Por outro lado, acabei por também por aceitar a situação e por pensar o que é que eu iria fazer dentro dela. Houve pessoas que ficaram muito, muito revoltadas por estarem em casa, houve pessoas que queriam ir trabalhar e não conseguiam e que ficaram mesmo muito prejudicadas. E noutros poucos países isso não aconteceu. Deve ter sido a Suécia e mais algum. Em Portugal, e na maior parte dos países, isto aconteceu e eu tenho compreensão por elas, não é? Agora estou a falar, nós todos temos que, pelo menos eu tento ver assim as coisas, ver o melhor em cada situação. E então, naquela situação limitada e condicionada, que até podia ser uma jaula de prisão, até, sei lá, eu espero não passar por isso, mas a liberdade interior é algo muito transcendente ao material. Então tu aí percebes que isto é tudo uma ilusão. Não posso ir ao mar, não posso ir às compras, não posso ir ter com a minha amiga, não posso ir ao café, não posso ir ao restaurante, não posso viajar, não posso fazer muitas de coisas que eu gosto. Mas as coisas que eu gosto definem-me, são aquilo que eu sou. E então, eu de repente, num jardim assim como este, via uma flor, via outra. Permitiste entrar num mundo diferente daquele que... Permitir-me entrar no observar, permitir-me observar a mim, como é que eu estava por dentro, e observar o mundo cá fora. E há sempre uma possibilidade de ao passar em algum lado, ver uma ervinha que se levanta no meio de um passeio e que passa por cima daquele cimento todo. A magia aconteceu. E há ali uma magia. Então, eu acho que a magia está... O mundo é mágico e nós esquecemos que ele é mágico. E achamos que a magia é uma coisa muito esotérica ou mística, e eu acho que a magia está assim nestas pequenas coisas. E nessa altura foi uma oportunidade para perceber que afinal a liberdade exterior não é assim aquilo que eu pensava. Posso fazer tudo, mas em que estado? Em que estado interior? E se calhar às vezes podemos não poder fazer nada, ou até porque, sei lá, temos um problema de saúde e temos que estar mais parados ou em casa, e de repente, mesmo não podendo fazer, estamos num estado interior que nos permite usufruir mais de nós mesmos, dos outros, das relações. E então foi
foi um bom momento para, Foi para uma grande perceber, oportunidade para para. percebermos isso, de que é a Uhum. liberdade interior e exterior, e para ver todos estes debates na sociedade sobre a liberdade. E estamos a gravar isto no mês de Abril, que é um mês Da da liberdade em liberdade. Portugal, não é? E a E política. assim, sem querer, entramos no tema do mês, não é? Achas que eu sou uma vendedora de sonhos, não é? Eu sinto que sou uma vendedora de Vendedora sonhos, de uma sonhos. mensageira. Sentes que essa liberdade interior de cada um está interligada com a capacidade de cada um de nós de sonhar, ser capaz de sonhar, porque para tu encontrares uma liberdade interior dentro de um condicionamento exterior, tu tens de ter capacidade de sonhar, na minha opinião. Acho que temos que acho que é necessário nos abrirmos a outras dimensões, a explorar outros campos da consciência, Para além do físico, para além além do do físico, óbvio, ir além de nós, não é? ir além de nós. Eu acho que sonhar é crescer, não é? Ao sonho, depende também muito daquilo que a gente quer dizer com sonho, não é? Ao sonho da noite, não é? E ao sonho, que é uma organização. Depende das perspectivas. Depende de todas as perspectivas. Nós temos que encontrar as várias verdades. No diálogo, é por isso que no diálogo é preciso nós ouvirmos o outro e percebermos, mas o que é que tu queres dizer com isso? Com isso. Porque às vezes. De que lado da montanha estás? O Krishnamurti costumava dizer: a palavra não é coisa. A palavra é uma forma que nós temos aqui de nos entendermos, mas não define aquilo que é. E então, muitas vezes até fica longe. Muito longe daquilo que é. Exatamente. E quanto mais evoluída uma cultura está, mais encontra palavras adequadas àquilo que é. E até há culturas que têm imagens, não é? As culturas orientais têm imagens e não palavras. E a imagem mostra-nos logo som, tudo. Sons. É? Pronto, e nós aqui temos muito nisto das palavras, e então às vezes é difícil encontrarmos um chão comum para conseguirmos comunicar e percebermos o que é que tu queres dizer com isso. Sei lá, muitas vezes nisto da falar da mente, uns dizem o cérebro, outros estão a dizer a mente, e o que quer, uns dizem o espírito, e para uns o espírito é a mente, para outros o cérebro é a mente. E então, primeiro, vamos lá, pôr os pontos nos is, do que é que estamos a falar? Então, o sonho da noite é esse sonho para organizar aqui o nosso subconsciente e para nos trazer coisas assim ao de cima, e é todo outro tema. Todo outro podcast. Todo outro podcast. E o sonho, este sonho, muitas vezes também pode ser podemos querer dizer com sonho aquilo que é uma ilusão, uma fantasia que não que é que tem o seu lugar, mas é o que é, não é? Este sonho, que eu acho que é o que tu estás a querer falar, que é o sonho a capacidade de sonhar, é o sonhar, o ensonhar, como dizem a filosofia xamânica. Ir além de nós, transcender, crescer, expandir, imaginar aquilo que não existe. Explorar outros mundos. Ter essa capacidade de desfocar da dimensão que nós estamos a viver, não é? A dimensão da Terra. E ir para o campo das infinitas possibilidades. Exatamente. É um campo onde eu gosto muito de estar. É um sítio onde eu podia estar. Onde eu podia estar. Por isso é que estamos aqui. Podia estar muito mais. Chegar lá. Podia estar muito mais tempo da minha vida nesse campo, porque já falámos nisso no outro dia. Aquilo que eu mais gosto na vida é, se eu tivesse que dizer o que é que tu mais gostas na vida, o que eu mais gosto na vida é não há e há. Vazio e acontece. Isso é aquilo que mais me fascina. E então, é a linha, não é? Aquela linha tenue que integra os dois mundos. Sim. Atrai-me muito imaginar e depois ver a acontecer. Depois arquitetar, não é? Desenhar e depois passar para um plano de ação e começar a executar e ver a nascer. Acho que é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida. Seja a escrever, seja
a criar canções, melodias, seja a criar projetos. Acho que é isso que eu gosto de fazer. Acho que é isso que eu faço. Acho que estou a Em fazer. todas as áreas, não é? Também Sim. sinto muito que na minha vida, quer na profissional, quer na pessoal, eu sinto que preciso muito desta orquestra, não é? De pegar em vários instrumentos, na parte mais material, na parte mais esotérica, mais mística, e fazer ali uma melodia, fazer uma música e trazer muito os meus sonhos, aquilo que eu acho, às vezes na minha cabecinha, que é impossível, mas acreditando sempre pela fé que aquilo existe, porque eu consigo ver, não é? Se não for mais de olhos fechados, eu consigo ver. E uma das minhas grandes paixões, tal como a tua, é trazer esses sonhos que eu vejo de olhos fechados para este mundo, materializá-los, dar-lhes forma, não é? E de alguma forma que esse sonho materializado possa dar ao outro algo, inspirar, se não for mais nada, pelo menos que o inspire Partilhar. a partilhar e a fazer, porque eu acho que nós vimos aqui para partilhar, verdadeiramente, não é? Sim. Partilhar os nossos sonhos, partilhar Nós aquilo que precisamos somos, disso, independentemente de uns estarem aqui mais para uma coisa do que para outra. Há pessoas que estão aqui mais para resolverem coisas muito pessoais, muito internas, não é? E outras, quer dizer, todos estamos aqui para isso. Ponto. Sim, Isso, exato. isso sem dúvida. Mas depois, se nos ultrapassarmos um bocadinho a nós, podemos começar a contribuir um bocado para o todo. Sim, eu para a acho que família, para uma organização, para o mundo. E às o vezes, início é sempre em nós, não é? mas Mas às tem que ter um espelho, não é? Isso tem que ter um efeito tem que ter um espelho. efeito. Não é? E tem. E Quer a gente queira, tem, quer não e queira. tem. Mesmo que a gente esteja num campo a semear batatas, e pensamos que não estamos a afetar nada o mundo, estamos butterfly effect. Estamos a afetar totalmente o mundo, porque eu estava a ouvir no outro dia um podcast com um fulano da música, o Rick Rubin, em que ele disse uma coisa tão incrível, tão incrível, tão incrível, que eu já sabia, mas de repente ele diz aquilo de uma maneira muito organizada. Que isso é que Outra expressão da tu verdade, não é? reconheces, e é mesmo isto, como é que ele conseguiu Pegar nos instrumentos certos. explicar isto desta maneira. Ele disse assim: às vezes nós, nos nossos sonhos, nós pensamos em fazer coisas e temos uma ideia. E depois pensamos, mas ainda não é a altura, ou não estou bem, ou não estou bem certo, ou estou ocupado com outra coisa, ou não estou numa fase diferente da minha vida, não estou preparado para isso, ou quer que seja. As coisas todas que nós dizemos a nós próprios. E ele disse que quando nós não fazemos uma coisa, imagina, ele deu exemplo, temos uma ideia para fazer um romance incrível. E temos uma ideia assim mesmo que a gente percebe, e que ideia boa. De repente, não é raro acontecer de nós vermos essa mesma ideia aparecer noutro sítio do mundo, perto de nós ou longe de nós, e pensamos, olha, aquela pessoa teve aquela ideia que eu tive. E ele diz que percebeu, isto são coisas que nós percebemos como? Nós percebemos como é que a gente percebe estas coisas. É com observação. E se calhar faz-se um estudo científico e até se prova como é que isto acontece. Estas leis da física, como é que isto acontece. Mas a verdade é que nós vamos observando. Porque que a gente observa que quando acorda mal disposto, tudo corre mal? Não é preciso fazer estudos científicos. Experimenta na tua vida, não é? Acordas mal disposto, começas a semear discórdia, começas a semear conflitos, reclamação. É isso, é nessa vibe, é nessa vibração que tu estás, tu começas a atrair montes de problemas. É o trânsito, é isto, é aquilo. Como é que aquilo começou? Às vezes foi com uma coisinha qualquer, uma sementezinha ali. E às vezes é preciso ir atrás, perceber como é que eu fiquei assim, como é que o dia acabou nisto. Que pode acabar mal, às vezes. Às vezes é preciso um reset. O sono é um bom reset, mas também podemos fazer um reset, respirar fundo, pode ser um reset para cada um. E há pessoas que estão neste problema há anos e não saem dele. Não há reset, não há sono que valha para isso acontecer. E então, ele sentiu, voltando aqui ao que ele estava a dizer, mas que
com esta explicação que ele observou, que essas coisas acontecem na nossa vida. De repente alguém tem a tua ideia. E ele diz que percebeu que há um momento que a humanidade está preparada para qualquer coisa. Fica tudo preparado para qualquer coisa. E alguém vai ter que fazê-lo. Ele diz, e por que não tu? Por que não Já eu? está no campo das infinitas possibilidades. E ele um dia percebeu, por que não eu? Porque eu acho que a maior parte das pessoas pensa, isto é uma boa ideia, mas como é que eu vou fazer isto? E começa logo a pensar como, e o como é um problema. O como mata-nos. O como é uma das coisas mais terríveis do mundo. Porque nós entramos no como, começamos a fazer um filme, logo, e não avançamos. Não damos o primeiro passo. E as coisas, o Gil Ferreira diz, é uma das minhas frases mais guias na minha vida, é, devemos andar na vida como um automóvel na noite, vendo apenas o troço de estrada necessário. Nós não precisamos ver muito além. Podemos ter uma grande visão do que queremos, de onde queremos chegar, mas o como é impossível. Tu não fazes ideia como, Não, porque tu isso tens que deixar para o universo fazer. tu não sequer dominas o que te vai acontecer. Tu sabes que és chegar ali, mas tu não sabes o que te vai aparecer pelo O caminho. único como que tu consegues é na presença, não é? Fazeres na ação, trabalhando esse como, na ação, no dia a dia, tendo bem direcionada a tua visão. Dando esses passos, dando esses, tu estás aqui, começas a caminhar, começas a perceber como é que eu vou caminhar. Mas não sabes o que é que vai aparecer ali, daquele lado, daquela margem do rio. Tu não sabes o que vai aparecer, não sabes o que vai aparecer ali naquela estrada. Tens é que estar preparado. E tu tens que te preparar, tens de te adaptar, mas mesmo assim, nunca ninguém está preparado para tudo. E então, tens de te preparar interiormente para aceitar, para esses desafios, para aceitar a realidade e aceitar os desafios. E ir andando. E não vendo além de mais. Mas, de facto, há momentos em que as coisas podem acontecer, de repente ficamos. Há coisas que estão aqui que podem ser espalhadas e partilhadas. E nós pensamos sempre que não somos nós. E podemos ser. E podemos ser, muitas vezes até fazemos em pequeno, assim quase com medo de sermos vistos, e depois começamos a crescer e começamos a pensar, afinal eu tenho, isto é bom. Se isto é bom, eu acredito nisto. Se eu acredito nisto, eu quero partilhar. Não é vender. Não é? Vender também há uma conotação negativa com a palavra vender. Mas pode ser até vender, pode ser partilhar, vender. É sempre partilhar. Eu tenho um produto bom. Olha, quero partilhá-lo, vou vendê-lo. Tenho que produzir mais, portanto preciso de dinheiro para continuar a produzir. O vender vem um bocadinho da nossa cultura, não é? A forma como nós temos que viver dentro deste sistema, nesta cultura. Ou seja, tu podes sempre... O propósito é sempre a partilha. É sempre. Claro que se nós estivéssemos numa cultura em que nem dinheiro houvesse, claro. não é? A gente ia partilhar de graça. Claro. Tu não ias precisar de dinheiro, tu ias partilhar de graça. Esta história do vender por dinheiro, não é? Hoje em dia, na forma como nós estamos, faz todo o sentido, não é? Porque nós precisamos disso para viver no sistema, não é? Então não conseguimos ter uma vida, muito dificilmente temos uma vida estável e equilibrada e harmónica sem dinheiro. Não é? Estamos bastante limitados porque hoje em dia nenhum terreno nós conseguimos ter sem dinheiro. Claro. Antigamente há muitos anos. Exatamente. Portanto, nem queiras montar uma cabaninha ou uma tendazinha ou uma coisa simples, aquele terreno. Precisas sempre de algum. Precisas sempre de começar de alguma forma. Ou porque tens uma herança de alguém e começas e depois passas a viver assim. Mas hoje em dia as pessoas às vezes até questionam essa questão do vender, mas o vender faz todo sentido nos tempos que estamos. É a cultura que temos e temos que, por mais que nós queiramos, possamos imaginar uma outra cultura, ela também só existe, só pode existir se nós mudarmos a nossa maneira mesmo de ser e de mudarmos mesmo as bases em que a sociedade assenta. Porque dentro disto que nós temos, não mudar é sempre mudar no mesmo. É como mudar o sistema político. É monarquia, depois é democracia, depois é ditadura. É sempre o mesmo. Sim, a grande transformação. Pensamos que muda. Quer dizer, mudam coisas, vamos dizer que não mudam, e que a qualidade da vida das pessoas muda, e que as pessoas se estão a tornar mais sensíveis e menos rudes na nossa sociedade, por um lado.
porque depois começam a usar outro tipo de rudeza, sei lá, por exemplo, verbal, nas redes sociais. Podem não andar à pancada, não é? Como andavam de antes, mas gostam de mandar as suas tacadas nas redes sociais e alimentar ódios e violência mesmo, bullying, escolher um grupo de pessoas e atacá-las. E voltando aqui um bocadinho ao tema do nosso podcast, à questão da liberdade, achas que sentes que o dinheiro pode de alguma forma condicionar a nossa liberdade? A forma como a expressamos? Exteriormente, sim. Se nós a liberdade financeira, falando nesta liberdade interior ou exterior, na parte da liberdade exterior, a liberdade financeira, sem dúvida, que nos pode condicionar porque não nos dá tanta Margem de margem de manobra, não é? manobra. Tu queres ir ali, não podes. Tu queres comprar isto, não compras. Tu queres é comprar e ir. Basicamente é comprar e ir, não é? Deixa-me pensar. É comprar ou ir. É o que te faz do que é que te serve a liberdade financeira? Ah, e para a saúde também. Para a saúde. Tens algum problema? Claro. É comprar na mesma, não é? Até para fazeres a parte, não é, da saúde preventiva, não é? Claro. Das duas uma. Ou moras num sítio que tenha um terreno fértil que tu possas plantar, cultivar e consegues tirar recursos para ti, porque eu acredito que também a gente, para ser saudável, não precisa de comer muito. Nós estamos a comer demais. Exatamente. Mesmo as pessoas naturais comem demais. A cultura em si ensina-nos a comer demais e isto é um grande debate, mas acho que vamos chegar à conclusão que isto é tudo muito mais simples e quanto mais nós damos nutrientes ao corpo, mais ele fica limitado E buscar energia dessa forma, não é? vai buscar energia dessa forma e deixa de improvisar tanto, porque o corpo, quando não tem de uma maneira, ele vai buscar da outra e ele cria, faz combinações químicas. Há especialistas da nutrição, cientistas, já a falarem sobre isso, que vai ser a revolução, não é? Para já é um escândalo, vou agora dizer aqui uma coisa escandalosa, que é, nós estamos habituados a esta teoria, temos que comer muito variado, temos que comer muita coisa, muito variado, e cada vez mais aparecem monodietas e aparecem sistemas de jejum a dizer que as pessoas ficam muito melhores a seguir. Claro que não se pode manter sempre, não é? Mas a verdade é que esta variedade toda, e hoje em dia nós temos a variedade toda mesmo, porque nós podemos buscar produtos de outros sítios do mundo, ou seja, o nosso ambiente dá-nos aquilo que nós precisamos, em todo lado. Mas claro, e as curas para tudo, mas nós... E em cada época do ano é diferente. Em cada época do ano é diferente, e nós temos sempre que ver, e perfeitas para cada época do ano, mas nós, é incrível, mas nós, como temos acesso a outras culturas, outras informações, vamos buscar também coisas da China e da Índia e do Brasil para curar o mesmo problema que há aqui. Por isso é que as pessoas às vezes ficam confusas. Mas eu ouvi dizer que aquele chá era bom para aquilo, eu ouvi dizer que aquele remédio era bom para aquele outro, mas também há o outro. Eu não sei qual é que é de usar. Dão todos, dão todos. Só que cada um é da sua região. Cada um é da sua região. E que a sua cultura tentou encontrar, não é, uma forma, um remédio, uma medicina para curar aquela patologia que apareceu do outro lado do mundo. Foi a ciência possível na altura, não é? Foi a ciência possível na altura, a investigação que as pessoas foram fazendo, a observação, experimentação, às vezes morriam, de experimentar tantas ervas, morriam, e depois perceberam, isto tem aquele efeito. E houve pessoas que foram passando essa informação, esse conhecimento palavra a palavra, até que em alguns casos ficou não como com bases científicas credíveis, mas ficou só como uns ditos populares que hoje em dia até a ciência descredibiliza, mas a verdade é que a ciência é isso, os medicamentos são isso, é pura ciência. É pura ciência, só que nós agora o que fazemos é isolar esses compostos químicos em vez de tomar aquela erva inteira ou aquele alimento inteiro. Pronto.
Hum, então, E que na visão cultural, não é? E ancestral, o efeito comitiva, não é? O efeito da planta toda é bem melhor do que tu teres claro, não há o dúvida produto isolado, porque causa efeitos secundários. Isso não é só numa planta, são em na tudo. maior parte Nos das alimentos plantas, também. sim, e dos Nos alimentos, alimentos, o sumo cai muito pior do que se comeres a laranja inteira, não é? claro. Uhum. Hum, entra muito depressa na corrente sanguínea, faz subir os níveis de açúcar logo. Nós precisamos das coisas inteiras, nós precisamos do conhecimento inteiro. E nós hoje em dia dividimos-lo todo em áreas, já vamos para outra área. Mas E nas especializações, nas não é? especializações na escola, nas especializações da medicina, nas especializações da ciência, as pessoas estão muito focadas numa coisa só. E isso faz sentido, por um lado, não é? Não há dúvida que se aprofunda, mas que se tu aprofundas sem conhecer o todo, tu de repente não sabes que estás no mundo. Eu uma vez vi uns médicos a falarem uma conferência em que estavam a falar de medicina, estavam a falar sobre cancro do estômago, e eu a certa altura apercebi-me que eles estavam fascinados com o cancro em si, com o problema em si, e que se esqueceram que aquilo estava dentro de pessoas. A conversa era toda de uma forma que parecia que as pessoas não tinham nenhum fator ali, que não era um fator, que é o mais importante, aliás, Uhum. que é o fator mais importante. Quem é aquela pessoa que tem aquele problema de saúde? Pronto, mas já estamos a ir para outro campo, não é? É outras expressões, a liberdade, não é? Sim, Porque mas sem dúvida que a liberdade financeira, quando quando tu não podes comprar tudo o que tu queres, como tu estavas a mencionar, da comida, acaba por te condicionar. Agora, se calhar nós não precisamos de comprar assim tantas coisas e se calhar nós sentimos-nos pouco livres financeiramente também porque interiormente temos alguma carência. E às vezes a mesma quantidade de dinheiro, vamos dizer, numa pessoa que se sente mais plena, preenchida, não é? Uhum. preenchida, ela vai conseguir com aquele dinheiro ter uma alimentação saudável e fazer coisas positivas e ir e gerir aquela quantidade de forma a que consiga ter uma vida boa, que goste, sem pensar, mas eu queria tanto fazer aquilo, mas eu não consigo fazer aquilo outro, mas eu, porque é que não posso comprar isto para o meu filho? E porque é que ele não pode ir para aquela escola? Todos esses dramas que uma pessoa pode fazer com a mesma quantidade de dinheiro, a outra pode pensar, ok, é isto que eu tenho, ok, vou gerir. E com alegria gere. E consegue ficar na mesma, ficar mais, se calhar, muito mais plena e satisfeita. Nós vemos isso em todo lado, vemos às vezes pessoas em situações terríveis em África, mortos de fome a sorrir, e outras pessoas aqui têm toda a liberdade financeira e não sorriem. Então, a liberdade financeira é um fator, sem dúvida, mas nas mãos certas, porque, E tudo depende da porque tua liberdade interior. depende sempre da liberdade interior. Voltamos ao mesmo, não é? Porque se tu não estás plena por dentro, nenhuma liberdade financeira te vai satisfazer. E então, ela realmente é uma liberdade, ela está ali. O dinheiro é um instrumento, pode ser Uhum. positivo ou negativo. Que bom que ele existe, porque é o meio que nós temos hoje em dia para comprar as coisas e para fazer, para nos mexermos, Para termos experiências, não para é? termos experiências, até para ter Uhum. internet, para comunicarmos, para termos, para fazermos este podcast. Conforto, claro. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, se tu o tiveres todo, que tu imaginas e queres, e há pessoas que precisam de chegar a uma grande quantidade para perceber que não é isso, não Uhum. é? Hum, podemos concluir que afinal eu sinto-me mal, sinto-me deprimida, sinto-me triste, sinto-me infeliz e afinal há um ano atrás eu disse que queria ter uma coisa e agora tenho e de repente tenho-a e olho para trás, é por isso que é importante até escrever, fazermos o journaling, Uhum. escrever no nosso diário, para nós olharmos para trás e perceber, espera aí, eu há um ano atrás queria isto, agora tenho e continuo a sentir-me igual. Afinal, será que... agora é outra coisa. Agora já não é aquilo, agora é outra coisa. Então nós damos sempre com falta. Temos sempre falta de alguma coisa. E como temos sempre falta de alguma coisa, dizemos, pomos a esperança toda no dinheiro. No dinheiro. E então falamos muito, cada vez mais se fala na igualdade, Achas que na isso é uma igualdade forma de financeira. resistência de olharmos para nós? Nós, Ou seja, é sempre, dizermos que eu sou assim, eu sou infeliz, eu não tenho isto, eu sou frustrada porque eu não tenho dinheiro. Achas que assim não é. resolvemos. Assim não nos damos, porque resolver dá trabalho, nós sabemos. Quem Uhum. resolve, quem já resolveu
Achas que é só questões, pelo sabe dar trabalho. trabalho ou é por. Eu falo porque nem sempre, não é? Quando tu te olhas, verdadeiramente, Assusta, pode assustar. assusta e nem às vezes nem é o assustar. Nem sempre tu estás preparada Há uma passividade, pode haver uma para passividade, aceitar sim. a responsabilidade, Às vezes não nem, é? nem consegues ver. Às vezes há uma pessoa que te diz e tu não te identificas. Tu estás tão distante de ti Uhum. que não te identificas. Nós começamos a criar máscaras desde que nascemos para agradarmos aos nossos pais, para agradarmos à família, para agradarmos aos professores ou para não agradar, que também é outra máscara. Querem que eu agrade, então não vou agradar. A ser o contra, não é? Ser o contra. Uhum. Aos dois extremos, não é? Depois há coisas pelo meio ali, nuances. Então nós temos, é como se nós tivéssemos a nossa própria cor, our true colors, e depois estamos a pôr outras corzinhas que não são bem as nossas cores verdadeiras, mas vamos pondo umas roupinhas, umas coisinhas, umas corzinhas, e está bem, até é aceitável. E aos poucos vamos escondendo, escondendo, escondendo aquilo que nós realmente somos, as nossas cores verdadeiras, a nossa identidade. E isso também é outra questão, que é a nossa identidade, não é? Porque nós somos uma expressão de uma identidade mais profunda do que nós. Uhum. E isso, E que tem várias identidades e dentro, que tem não é? várias, não é? Sim, Que vem aí um bocadinho que é a liberdade interior, não é? O que é a liberdade interior? Nós nascemos condicionados, nascemos com liberdade ao, total ao, ao, ao interior. nascer, ao nascer, ao nascer aqui, nós já estamos condicionados pela semente dos nossos pais, pela Uhum. genética, que tem a informação toda, da humanidade inteira. E Quer da então, consciência coletiva, quer da sim, própria da individual, própria quer da da linhagem familiar. familiar Uhum. e espiritual. Se vamos para outras místicas, se colocamos a hipótese de eventualmente haver a reencarnação e haver outras vidas, se colocamos essa hipótese, então, meu Deus, podemos vir muito Qual é a condicionados. carga, não é? Qual é a A carga que nós histórica que trazemos? nós temos. Portanto, por todos os lados, biológico, espiritual, por todos os corpos, por todas as dimensões, nós estamos condicionados. E então, há pessoas que só com essa carga já não conseguem, já estão limitados na sua expressão e no conhecimento dessa intimidade, desse ser mais profundo que está dentro de nós e que se calhar é aquilo que nos une a todos. Cada um de nós vai expressar de uma maneira diferente, porque, claro, temos todas as nossas expressões aqui, o nosso corpo, o nosso gene e tudo isto que falamos, a nossa cultura, o nosso sítio onde nascemos, a educação, tudo isso nos vai criando características e condicionamentos e vamos sempre expressar de uma maneira diferente e mesmo que a gente se livre dos condicionamentos, nós temos sempre algum, porque nem que seja a nossa, cada um vai expressar de uma forma diferente, com as suas palavras diferentes, com uma arte diferente até, Uhum. aquilo que percebe que é a realidade, que percebe o que é este mistério que há aqui. Achas que há aqui um condicionamento coletivo, na consciência coletiva, ou seja, que a história da humanidade, não é? Os vários povos, as várias gerações, foram vivendo sempre os mesmos problemas? Achas que as nossas Ciclicamente. questões mais profundas têm sido as mesmas ao longo da história? E hoje deparamos-nos com as mesmas questões? Eu viajei um bocado na minha vida e encontrei culturas diferentes e quando as encontrei, no início pareceu-me tudo diferente. Pareceu-me assim um choque cultural. Ai meu Deus, as pessoas são tão diferentes. A vida pode ser tão diferente em sítios diferentes e o que se valoriza pode ser tão diferente e realmente pareceu-me muito diferente na altura. Mas depois, com o tempo, eu comecei a perceber que há uma raiz que nos liga a todos e que todos nós queremos conforto, segurança, felicidade. Queremos proteger os nossos filhos. De alguma forma, liberdade. Queremos liberdade. Nós queremos estar bem. Nós queremos estar bem. E como é que nós estamos bem? Como uma planta está bem. Sendo Com quem um é. bom Uhum. ambiente, sendo quem é, com um ambiente em que ela consiga. A planta que precisa de sol, ela quer estar ao sol. Se tu não a pões ao sol, ela vai se adaptar. Às vezes vive, outras vezes morre, mas vai ficar a meio gás.
Se tu pões a planta de sol no sol, ela vai abrir-se muito mais, vai florir, não é? Florescer. Nós adaptámos-nos a uma mina. Nós adaptámos-nos a uma mina de carvão e a viver numa mina. O ser humano é incrível. É isso que nos distingue, é uma dos fatores que nos distingue, é que nós temos uma capacidade de adaptação incrível. Mas florescemos? A pergunta é, florescemos? Sentimos-nos abertos, livres? Livres, mesmo que seja com as condições todas que temos. Será que nos sentimos livres? Essa tua reflexão traz-nos aqui para uma. Nós estamos a olhar para a história, não é? As grandes questões universais da humanidade e que parece de alguma forma que estamos a repetir, não é, padrões, ou seja, de alguma forma a humanidade, não é? Nós seres humanos ainda não nos descobrimos. Não é? Estamos sempre a olhar para fora. Estamos sempre a olhar para sempre fora. A querer fazer muitas coisas, inventar muitas coisas e isso temos feito muito e temos criado esse conforto, essa segurança. Exterior. Sim, mas interiormente as pessoas estão, por um lado, cada vez mais em pânico com tudo. E como é que tu vês esta nova história que nós vamos contar, esta nova era? O ser humano, a consciência do ser humano, a nossa mudança. Claro que eu quando falo nisto já é com uma visão bastante ampla, não falo para amanhã, não falo para o próximo ano, porque é algo que a consciência tem vindo a ser transformada, não é? Ao longo dos anos e este despertar, principalmente para as questões interiores, não é? Para o nosso ser, para a nossa parte espiritual, que foi muito explorada pelos nossos antepassados, mas que ficou retida quando surgiu a ciência e quando Newton descobriu as leis da física, não é? E que através dessas leis conseguiu explicar o mundo material, então já não era necessário um Deus. Não é? Nessa altura não era necessário um Deus e nós pegámos nessa informação, pegámos nesse conteúdo, que foi uma grande descoberta, sem dúvida, mas que a forma como nós pegámos e a trouxemos para a nossa vida limitou-nos. É sempre o extremo. É passar da crença em Deus para a crença na religião. E agora estamos na era da crença na política. Exatamente. Agora e ciência, aquela ciência, bocado que é um bocado cega, às vezes torna-se uma ciência cega. Eu não acho que a ciência seja cega, até porque trabalho com ela, mas a forma como ela é passada, sabes, disseminada para o público em geral, suscita uma ciência cega. Há sempre umas elites a passar na política, na ciência, na educação. Há sempre um grupo de pessoas que se organiza muito bem organizadas. E essas pessoas muito bem organizadas, sempre foi assim, não é? Sempre houve o rei, a nobreza e o clero. E agora é igual. Só que temos outros nomes. Só que agora não tem nomes. Agora chama-lhes a classe mais baixa, a classe média. Nem vou tanto por aí. Há um grupo aí de pessoas que vai além das classes. Claro que tem que ser da alta, sem dúvida, mas que não querem perder o controlo. Sempre houve um grupo de pessoas que não querem. O poder é muito atraente para o ser humano. Muito atraente. Então o poder, mais do que o dinheiro até. As pessoas não querem perder muitas vezes por razões sentem por motivos bons, até, entre aspas. Acham, sei lá, o Hitler tinha bons motivos. Na filosofia dele. Na filosofia dele, os motivos dele eram bons. Ele queria limpar o mundo, criar uma sociedade melhor. Eram os motivos dele. Portanto, nós rotulamos as pessoas de boas e más, é tudo assim muito simples. E enquanto nós não passarmos além do correto e do incorreto, do bem e do mal, nós não conseguimos perceber bem como é que nós funcionamos. E nós sabemos que há sempre. Nós, na nossa casa, fazemos o que achamos melhor. E muitas vezes prejudicamos os nossos filhos. Porque estamos a fazer o que nós achamos melhor e, na verdade, vamos ver, até o estamos a prejudicar e a magoar e acreditamos piamente em determinadas ações que temos. E até questionarmos isso, não conseguimos perceber. E então, a humanidade
acho que era mesmo importante nós percebermos, porque isto faz mesmo, é exterior, mas é importante percebermos que sempre houve e continua a haver um grupo de pessoas, chama-lhe 1%, a Vandana Shiva fala muito de 1%, chama-lhe as elites, o que quer que lhe chamemos, sempre houve. Isto nunca deixou de haver pessoas que contam a história como elas querem e que, E que de e que alguma fazem forma. pressões sociais para que as coisas vão determinado caminho e que a massa em si não tem capacidade para ver, para, para antever as jogadas que são antevistas e preparadas com anos de antecedência às vezes, porque há um objetivo, queremos encaminhar a humanidade para determinado rumo. Nós pensamos, isto vai acontecendo, isto vai acontecendo. É verdade, vai acontecendo, mas há pessoas que, então, eu não planei a minha vida familiar. Se eu planei a minha vida familiar, porque é que não há de haver pessoas que sentem que têm uma responsabilidade para com o mundo e querem planear o destino de uma nação? É isso que são os ditadores, são isso, não é? Só que nós agora não podemos ter ditaduras. Agora as ditaduras têm que ser disfarçadas. Então nós pensamos que estamos numa liberdade política e não estamos nada, não é? Porque dão-nos meios para nós termos uma qualidade de vida melhor, no geral, ficamos satisfeitos com isso e põem-nos a escolher entre este e aquele, e tanto este como aquele são, se calhar, marionetas de outros poderes ocultos. O governo sombra, não é? Os que estão atrás. Os que estão atrás. E quem estuda política sabe que há os que estão atrás. E pronto. Todos nós sabemos disto, ninguém fala sobre isto, porque também não interessa, porque nós somos muito preguiçosos. E por isso é que vivemos constantemente as mesmas histórias. Vivemos constantemente as mesmas coisas e estamos sempre. Porque há sempre um núcleo, de alguma forma, ou na parte espiritual, ou porque também há os gurus, não é? Há pode ser na religião, pode ser nas ideias, no mundo. O comunismo e o cristianismo estão em oposição, mas são a mesma coisa. São a mesma condicionam coisa. De alguma Condicionam. E nós depois vemos agora, neste momento, por exemplo, que estamos a viver, vemos os mais conservadores em luta com os mais liberais e uns têm razão numas coisas, outros têm razão noutras. Porque, acho eu consigo ver verdades em todos os campos, mas depois todos querem perpetuar a mesma coisa, não querem passar para algo novo, para isso que tu estás a falar. Então, e se ultrapassássemos isto? E se nós víssemos o que tem de bom realmente a ligação espiritual, mas em vez de termos estes rituais todos e uma religião específica, seja esta ou aquela ou aquela outra, porque não nós percebemos que há uma ligação direta? E procurarmos isso dentro de nós, em vez de buscar num mestre, num guru, e de ouvi-lo cegamente. E depois, de repente, ele faz uma coisa qualquer que chama mais a atenção e, de repente, ele já passa de bestial para besta. E muitas vezes cai-te o chão, não é? Muitas vezes ficas desiludida, se perdesses alguém importante na tua vida. Porque desiludiste com o teu mestre. E as pessoas, e depois vais à procura de outro. Este é que é. Ou então ficas desiludida com todos os mestres e tornas-te cética, completamente cética em relação a tudo. Nós estamos sempre a passar de um extremo para o outro porque isso é muito atrativo para nós. Nós somos preguiçosos. E sendo preguiçoso, é melhor ver a preto e branco. É muito mais fácil. Preto e branco. Bom ou mau? Aquela pessoa é boa ou má? Ela está no grupo dos maus. Esta pessoa está no grupo dos maus. Pronto. Esta está no grupo dos bons. Um dia a pessoa boa faz-te uma coisa que tu não gostas. Vou ter que passá-la para outro grupo. Nós queremos encaixar tudo. Engavetar. Queremos engavetar a música. Quando isso não existe, porque nunca existe aquela pessoa que é jazz, totalmente boa. Isto é jazz ou é soul. Isto é jazz ou é rock. Eu acho que... Depois aparecem assim umas bandas que misturam tudo e tu... Ai, meu Deus! E agora, como é que eu defino a música? É fusão, é indie, é fusão. Pronto, queria ser assim uns novos... Alternativo, queria ser uns novos... Híbrido. Uns novos estilos de música. Pronto, acontece com tudo. Nós não conseguimos... nós queremos ter tudo como sempre foi. Por um lado, nós todos temos um lado conservador, que queremos manter as coisas como sempre foram. E depois há os outros que querem mudar tudo e passar para o oposto, que é esses extremos. E eu penso que o novo mundo, a nova era, primeiro, começa dentro de nós. Portanto, não... Começa pelo novo humano, não é? Começa por um novo ser humano, uma nova engenharia, como tu falas. Uma nova engenharia. Uma nova construção que implica nós olharmos para dentro de nós e desmontarmos tudo. Se calhar. Desmontarmos tudo
olharmos para cada célula, percebemos o que é que se passa aqui, o que é que se passa ali, interiormente, exteriormente, fisicamente, olharmos para a O que é nossa que está vida. registado, não é? Nós não olhamos para a nossa vida. Como é que é a minha vida? Como é que é a minha rotina? Hoje em dia há muita gente a falar sobre isso, rotinas, sistematizar isso. Isso é importante, mas não é tudo. Tem que vir primeiro de dentro e depois vem a rotina. Se começa só na rotina, tu até querias uma A rotina. rotina é o ponto de partida, mas depois tu vais ter que sentir o Claro, que é que funciona para claro. ti. A rotina é importante na medida em que te dá liberdade. Claro. Uma rotina boa pode dar mais liberdade. Tu pensas, eu não tenho tempo e de repente reorganizas-te. Ai, já tenho liberdade, já tenho mais tempo. E depois o que é que fazes? Ficas no telemóvel. Acontece, não é? Nós, ai, de repente não tenho tempo e de repente, quanto tempo passaste hoje a ver coisas? Ah, se calhar Afinal, tinha tido tempo, não é? Pronto, então isso acontece com todos nós porque temos muitos estímulos e estamos ainda a habituar-nos a estas ferramentas poderosíssimas que nós temos nas mãos, que são ferramentas incríveis e ótimas para disseminar informação, para nos inspirarmos e também para nos destruirmos. uhum. É para onde dermos. Não acho que Tudo é sejam, uma questão de perspectiva, não é? eu não acho que sejam más. Eu não acho sequer que os videojogos sejam maus. Eu tenho um filho que gosta de videojogos e eu simplesmente tenho acordos com ele do tempo em que ele passa a ver e ele sente-se limitado na sua liberdade e depois eu explico-lhe que um dia ele vai perceber, mas que neste momento eu sinto que não lhe faz bem e ele muitas vezes não percebe e às vezes percebe e às vezes não percebe e às vezes olha para outros e identifica-se e percebe se calhar ela tem razão e andamos aqui neste jogo. Mas já estive com ele a ver jogos que ele joga que são um mundo mágico de fantasia lindo que te podem trazer coisas muito bonitas porque a arte é isso, traz-te coisas muito bonitas. Um filme pode transformar a tua vida como um livro, não é? É uma outra obra, uma outra forma de expressar arte. Tudo vai da forma como que tu olhas e a forma como extrais, não é? A informação dali e como percepcionas. Tudo é uma questão de percepção. É? E da tua capacidade de gerir aquilo, porque nós às vezes dão-nos coisas que são drogas, são drogas e que nós podemos usar de uma determinada potenciais drogas, podem não ser drogas, mas são potenciais drogas, e nós podemos usar para o nosso bem ou para o nosso mal. O dinheiro é uma droga também, não é? Claro. E ele não pode ser ótimo. Olha, no nosso projeto Mundo Somos Nós precisamos de imenso dinheiro. Portanto, se vier, é ótimo. Nós queremos fazer coisas que nós achamos tão importantes e tão valiosas que nós queremos dinheiro. Portanto, não é mau. Mas nós iludimos, nós não colocamos as coisas no seu lugar, colocamos as coisas umas à frente das outras. E até há hoje em dia muitos gurus, muitos mestres que falam muito também nas possibilidades do dinheiro. Ai, o dinheiro não é mau, não sei o que mais. Mas às vezes eu observo que eles estão presos no dinheiro e que pensam, eu posso ir para onde quiser, não quero ter uma vida como a minha e a minha vida é tão incrível e não sei o quê. E isso pode ser. Hoje em dia é assim, infelizmente ou felizmente, não é? Depende da forma como percepcionamos isso. Há muito essa ideia, não é? De que se vende, que o dinheiro te traz também esse conforto em termos sociais. Sim. E que nem sempre para quem está a ouvir, não é? Da forma como ela vai percepcionar essa mensagem. É da mesma, porque aquela pessoa que está ali naquele vídeo, que tem uma vida, que tem uma estrutura psicológica, uma engenharia diferente da outra que está a ver o vídeo, ela está a usar o dinheiro para ter uma vida incrível mesmo. E a pessoa que não o tem e quer ter, e que está a ver o vídeo, quer aprender com ela como é que ela chegou lá, não percebe, se calhar, que tem que aprender muitas outras coisas antes para depois estar naquele ponto de brincar com ele. Olha que bom, é uma brincadeira, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. E podemos criar coisas tão boas. Ou seja, passa-se o resultado e não se passa muito o processo. O processo, sim. E é no processo onde está a maior magia, não é? E semeiam-se esses sonhos assim, e as pessoas eu acho que não são sonhos, esses são ilusões. Eu queria tanto ir para aquele hotel com aquela pessoa que eu gosto tanto, eu queria tanto ir para Bali, eu queria tanto ir à Califórnia, eu queria tanto fazer essas coisas que aquela figura, que até pode ser um mestre espiritual. Eu acho que os verdadeiros mestres são poucos no mundo. Mesmo verdadeiros são poucos. E depois há muita gente a apanhar muita coisa hoje em dia. Estamos numa época de grande despertar, como tu disseste, de um grande fluxo, de uma grande abertura para criarmos algo novo e para chegarmos a estas. Estamos aqui numa grande transformação da sociedade. A energia está propícia, não é? Está propícia para transformar tudo.
mas eu acho que temos que ir com muito cuidado no que queremos fazer fora, porque nós temos sempre tendência para fazer fora com ótimas intenções, de salvar o mundo, fazer projetos lindos, comunidades, com as pessoas todas nós dadas, a fazer com sistemas como a sociocracia, em que todos decidimos tudo e depois de repente estamos todos ao barulho e voltamos todos ao mesmo. As pessoas não estão preparadas Porque está para sempre aqui. O início, o ponto de partida é fora. sempre fora. Enquanto que este for o ponto de partida, andaremos nisto, não As é? pessoas pensam, se eu tiver esta rotina, comer assim, tiver o meu filho numa escola assim e viver na natureza e não sei o quê, peace and love, new age. Pronto, está tudo. Se tiver milhões na conta. Paz e amor. Não, nem preciso, eu vivo num yurt, eu sou uma pessoa elevada, eu sou desapegada, eu sou. Pronto. Se eu der as roupas todas e viver com poucas, eu sou desapegada. As pessoas pensam que são tudo coisas exteriores. O que interessa? Eu posso estar cheia de roupa e ser mais desapegada do que uma pessoa que tem. Eu vivo por aí, sou nómada. O que é que se diz sobre ti? Uhum. As pessoas esquecem-se de uma coisa importante, que acho que ainda não falámos hoje, que é a bondade. Ser bom, ter um bom coração, ter compreensão pelos outros. Quando tu és bom, mesmo que alguém diga uma coisa absurda ou te irrite profundamente, tu vais continuar a gostar daquela pessoa, tu até podes discutir com ela, vocês podem lutar, as pessoas podem lutar, podem se esganar quase, mas não vão deixar de gostar uma E da aí outra. desaparecem as diferenças do bom e do mau. Aí aquela pessoa é boa. Não Aquela pessoa é o que é. mostrou um lado dela Claro. numa situação favorável àquilo. Aquilo. E eu conheci um lado meu que eu não tinha tido a oportunidade de conhecer. Olha, afinal, sou capaz disto. Também não sabia que era. Sim, até porque Tanto do bom como nós, do se mau. nos observarmos a nós mesmos, nós nem sempre reagimos da forma como Idealizamos. sentimos que somos. Claro. Quantas vezes tu reages de uma forma e tu dizes, ei, eu fiz aquilo. Porque, e aqui vem um bocadinho, não é, do que nós tínhamos falado, que somos condicionados logo pela semente, não é, dos nossos pais. Que há muitas crenças, há muitos comportamentos, no nosso subconsciente gravados, programas que rolam. E que se nós não estivermos no estado de presença, conectados com o nosso interior, não é? Neste estado de autoconhecimento, do agora, tu muito facilmente entras nesse modo. Aquilo que tu odeias, tu repetes. Claro. Tu repetes. Tu foste educada por alguém que, sei lá, que grita, tu gritas. Foste educada por alguém que tem um problema com dinheiro, tens um problema com dinheiro. E normalmente ou fazes igual ou fazes o oposto. Temos tendência para isso, para fazer igual ou o oposto, completamente. E então Mas também passamos. há aqui a questão da bondade connosco, porque nós podemos Sim. ter a consciência de que, ok, este é um padrão, eu aceito as minhas raízes, não é? Porque acho que nós não devemos só porque eu acho que lá no fundo toda a gente sabe o que pode. Claro. Dentro da consciência que tem. Compreendemos que as pessoas que nos educaram fizeram o que sabiam. Fizeram o que sabiam, mas que nós temos a oportunidade de fazer diferente. De não passar o vírus. Exato. Porque isto é tipo um vírus que passa. Para as próximas gerações. Há vírus espirituais que vão passando e nós temos que conseguir limpar isso, deitar fora. E é para isso que as constipações servem, não é? As gripes, para deitar fora, limpar. Esses vírus, não é? Claro. E que vem aqui um bocadinho o ser humano da nova era, não é? É por esse espaço de aceitação e de presença, de autoconhecimento, de saberes quem és, o que é que estás aqui a fazer, o porquê. Não é? O porquê é que fazes? Por ti. Eu sinto que faço por mim, mas é um reflexo tão grande no outro, porque sinto que aquilo que eu sonho realizar tem muita energia da bondade que falavas. Ou seja, eu faço por mim porque sinto que ainda não estou nesse ponto e sinto que preciso me transformar de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso terá um reflexo enorme no ambiente que me rodeia, nas pessoas com quem eu vou estar, nas pessoas com quem eu vou acompanhar, ensinar, dependendo onde, não é, o que eu vou estar a fazer. Mas que, ou seja, por isso é que eu acredito muito na integração. E eu não acho que
E sinto muito que há muito esta desconexão do seres espiritual, só és espiritual e não fazes coisas mais materiais, não é? Ou és muito da parte física, da parte muito racional, do mundo externo, ou seja, ou estás muito no teu mundo interno, As pessoas ou estás pensam, muito no teu mundo sim, externo, não é? Quando tu podes pegar neste teu mundo interno que tu desenvolveste, que tu transcendeste e aplicar, não é? que se Transportá-lo. calhar o novo ser humano é esse, sabes? Porque nós temos tido os, E daí a engenharia pois, multidimensional, não é? nós temos tido os padres, os mestres, os gurus, e agora temos professores espirituais também que só se dedicam a algo, a uma mensagem mais espiritual, de nos conectarmos com algo que nos transcende ou ou de nos ajudar a ver as nossas sombras, não é? Os mestres espirituais também servem para isso, para nos verem os pecados, as sombras, as nossas coisas que temos que olhar e observar e O que temos de transformar, temos de no fundo, transformar não é? e que quando ao olhar já se transformamos, não é? Nós transformamos por ver, não é? Pensamos que é outro tema importante, não é? Como é que a gente transforma? Não transforma. A coisa transforma-se sozinha, a gente observa e aquilo transmuta-se, mas nós às vezes pensamos que temos que fazer alguma coisa. E, e essa engenharia, essa multidimensionalidade do novo ser humano, talvez seja possível com um ser humano que é um artista, porque cria, um cientista, porque se observa e porque experimenta, porque coloca hipóteses, questiona-se. É um sociólogo, porque está a observar a sociedade. É um historiador, porque estuda a história da humanidade, estuda a sua história e projeta a sua história. É um filósofo. É um filósofo, porque está a fazer o que nós estamos aqui a fazer, a pensar, a conversar, a escrever sobre as suas reflexões sobre diversos temas. E é um político. Eu acho que nós temos muita coisa junta e nós temos entregue aos especialistas, cada especialista, olha, tu tratas da comida, tu tratas da política, tu tratas da, da, da construção. Até para a própria alimentação, não é? Nós procuramos alguém que nos diga o que comer. Quando é algo que tu deverias aprender, se quiseres, se não souberes, os alimentos em geral, o que é de uma forma global. Nós deixamos de ter bases. Não quer dizer que não vá haver a pessoa mesmo muito melhor. Imagina, por exemplo, Sim, para certas patologias, se calhar tu precisas, sim, não é, de uma orientação mais uma coisa muito especializada, não é? Por exemplo, fala-se muito sobre o cantar e o dançar, hoje em dia, ser específico de artistas. Antigamente, toda a gente cantava e toda a gente dançava. Não era, tu comes, então também danças, e também comes. E também cantas. Dançar é uma coisa orgânico. É uma coisa orgânica. E nós, de repente, temos uma sociedade em que os cantores são cantores profissionais. Quem canta, sonha em ser cantor profissional. E não é, e fica frustrado. E quem dança é um bailarino profissional, dá aulas de dança. Se não, dança em casa, faz TikToks. E deixamos de ter uma cultura que integre tudo isto. Porque uma coisa é tu, profissionalmente, teres mais inclinação e não só cantares. Seres a pessoa daquela comunidade que realmente expressa de uma forma fora do vulgar a música e que se expressa de uma forma que realmente se distingue, se destaca. Assim como há um arquiteto e há um especialista em medicina que se vai. Ou seja, as especializações continuam a fazer sentido nessa medida. Mas nós, como seres humanos, não podemos, de repente, não perceber nada sobre nós, exatamente. que temos que ir ao psicólogo porque não conseguimos ultrapassar, gerir coisas que às as vezes nossas emoções. são simples de gerir. São que deveriam ser simples, pequenas, são Isso tira-nos a liberdade. totalmente. O conhecimento, nós tu acreditas estamos... que o conhecimento, eu acredito muito nisso, estou a perguntar, eu acredito muito que o conhecimento nos traz liberdade, sabes? Eu acho que o conhecimento nos traz liberdade, mas também nos pode condicionar, porque o conhecimento
depende do conhecimento, Uhum. não é? Eu acho que o conhecimento é importante, mas depois tens que experienciar. Eu acho que hoje em dia nós até somos capazes de falar sobre estas coisas todas ou ouvir alguém a falar e achamos muito bom, mas se não aplicarmos na nossa vida, nós não compreendemos verdadeiramente. Uhum. Então eu acho que o conhecimento é importante para depois tu experimentares. E mais do que o conhecimento, a observação. Observar, nós perdemos a arte de observar. Observar as coisas. Falar, ao observar. Ora, vamos lá falar sobre aquela situação. Como é que aconteceu, o que é que aconteceu ali, naquele momento histórico? O que é que aconteceu? O que é que está a acontecer contigo agora? O que é que se passa contigo? Tens este problema, sei lá, psicológico. O que é que está a acontecer contigo? Ora, vai lá, descreve. Está a acontecer isto, está a acontecer com isto. E porquê é que achas que foi? Foi por causa disto, daquilo outro. Ou seja, nós não Só pelo paramos, processo de não observação. paramos para Uhum. observar. E o que é que tu sentes? Olha, em que momentos é? E tu tens um problema de estômago? Olha, e quando é que é? E consegues associar a alguma coisa? Algum momento do mês? Consegues associar a algum fator que exista na tua vida agora? E não vamos puxando o fio do novelo. Eu chamo Uhum. isso de puxar o fio do novelo, que é ir atrás à Sim, mas causa. eu acredito que isso é uma parte, não é? O estado de observação Sim. é uma parte. Depois temos de ter informação boa. Depois tens de ter o conhecimento para poder Claro, agir, para poder claro, transmutar, para poder claro, transformar. claro. Não é? Imagina, tu E tens uma ferramentas, patologia, e tu ferramentas. observas, tens uma patologia, observas, pode ser emocional, pode ser já física, porque normalmente as físicas vêm muito da parte emocional, mas independentemente da patologia, tu precisas primeiro fazer esse processo de observação no sentido de encontrar a causa, não é? Uhum. Tentares perceber o que é que te levou àquele estado de ser, àquela frequência vibratória, não é? Vibracional. Mas depois de tu perceberes, depois de tu observares, há algo a fazer, não é? E esse algo a fazer, tu tens que ter algum conhecimento de causa, não é? Tens que Uhum. ter o conhecimento de que forma é que eu vou transmutar isto, e daí vêm as ferramentas que a gente vai aprendendo, até da nossa própria mãe, não é? Às vezes a nossa mãe diz, olha, quando acontecer isto, faz isto. Essa é a ferramenta. Quando nós chegamos à hora, nós observamos, e aconteceu isto que a minha mãe disse. E eu tenho o conhecimento. A minha mãe disse-me para quando me acontecer isto, eu fazer assim. Não é? Uhum. Ou seja, eu acredito que o conhecimento e a observação nos trazem essa liberdade. Claro, é ciência, não Não é? é? E depois experimentas Uhum. e às vezes tu nem sequer tens conhecimento, mas experimentas e com a observação e a experiência tu crias o conhecimento Também. Uhum. e podes partilhar com outros. Agora, o que eu acho é que o conhecimento em si, muitas vezes tu partilhas e não serve de nada porque a pessoa não observou bem na sua vida. Aquilo é tudo muito teórico. Não tem a experiência. Então é uma coisa. Acho que tudo isto são Não complementos. retém. O filtro não retém. Não Acaba por retém. não conseguir reter aquele conhecimento por falta de experiência. E às Não é? vezes até a estrutura. Há pessoas que não têm estrutura para conhecimento, para observação, para experiência, para nada. Precisam de uma cura. Às vezes há pessoas que até precisam de ser buscadas ao fundo de um poço. Não têm estrutura para nada. Precisam de ser curadas mesmo até fisicamente e psicologicamente para terem capacidade para, ok, agora vou olhar para isto com outros olhos. E o que é o fundo do poço? Para uns é uma coisa, para outros é outra. O fundo pode ter muitos níveis, não é? E podemos ver o fundo como uma coisa negativa ou como uma oportunidade Como para um subir, trampolim, não é? como um trampolim, percebendo como é que sais de lá. Agora, como é que sais do fundo do poço? Com uma fórmula mágica? Quando é que a fórmula mágica é um perigo? Podes voltar para ele e precisas de mais outra fórmula mágica. As Quando tu fórmulas saíste. mágicas depende, porque se calhar há uma fórmula que funcionou para ti e para mim já não funciona. Eu Não estou a é? dizer uma fórmula, eu estou a dizer uma fórmula mágica, sei lá, olha, tomas um medicamento, tomas uma droga, uma coisa que te vai, até pode ser uma coisa muito da moda, muito positiva, muito, não tem efeitos secundários, mas a pessoa sai dali sem ter caminhado ela. Tem que caminhar, seja em trampolim ou seja a caminhar passo a passo, tem que ter sido ela. E eu acho que quando tu usas uma substância para te fazer dar o salto, estando tu numa situação debilitada, tu não tens estrutura para perceber o que é que aconteceu e podes voltar a cair no mesmo poço. E se fores tu a sair dele,
tu vais fazendo os teus próprios passos e vais percebendo, foi isto, foi aquilo. Ou seja, tu vais tendo a oportunidade também de observar, de refletir sobre a tua história e de ir observando e aprendendo. Mas isso vai um bocadinho da forma como nós também encaramos e vemos essas substâncias, sabes? Porque, por exemplo, nas culturas indígenas, eles usam com o propósito de cura. Eles sabem para o que vão fazer. Mas, Ou seja, mas é quem... o intuito, a intenção. Mas eles não estavam no que fundo do coloca, poço. pois. Não estavam no fundo do Sim, poço. sim. Eu não tenho nada contra nada. Eu não tenho nada contra nada. Eu só tenho contra a pessoa não está preparada para determinadas coisas. Sim, sim, porque há pessoas que... Era O aí que eu cérebro queria pode chegar. explodir, não é? Pode, e é o que tu dizes, acaba por ser sempre uma forma maquiada de Claro, ultrapassar o claro. problema, porque a pessoa não está com a consciência. Usaste agora uma imagem boa, da maquilhagem. Se tu te maquilhas e já és bonita, ficas mais bonita. Uhum. Mas se tu te maquilhas e és feia, sentes-te feia, estás mal, estás doente, a maquilhagem vai mostrar mais aquilo que tu és. Portanto, se tu estás num ponto de usar uma substância, aquilo vai ampliar o que tu já tens. Mas se tu não estás... Até pode tapar exteriormente, mas lá, não é? Vai ficar muito mais denso, porque tu... Mas nota-se, eu noto, as pessoas maquilhadas, quando não são bonitas, não são luminosas, ficam muito feias. Eu acho horrível. Acho que as pessoas parecem uns monstros. Tu vês Acho- mais do que a acho que parece... sociedade em geral, porque Não, normalmente nós só olhamos para a parte física e Eu tu acho- já olhas Eu acho energeticamente. que as pessoas veem, porque há pessoas que, por Achas? mais que se maquilhem, por mais que tenham plásticas e por mais que tenham botox, ficam uns monstrinhos. E acho que elas só iludem os monstrinhos iguais. As pessoas que não estão a perceber, Hum. a perceber. E não achas que é a maioria? Não estamos... Acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas não é assim tão... Eu acho que há pessoas que têm mesmo... A maior parte das pessoas estão um bocado nem para um lado nem para o outro. Estão assim, muito À passivas. sorte. Muito Uhum. passivas. E há outras que estão muito ativas a fazer qualquer coisa. Então eu estou muito ativa a querer ser bonita, a querer ser perfeita. Então vou fazer tudo possível imaginário, mas se eu não estou bem por dentro, se eu não estou jovem por dentro, se eu não estou aberta por dentro, se eu não estou leve por dentro, o peso vai-se notar. E toda a gente nota. Só que as pessoas só fingem que não veem e dizem, ai que bonita pele. Mas eu costumo dizer, os gatos não têm rugas. E tu olhas para um gato com 15 anos e tu vês que ele tem 15 anos. Um gato com 10 anos, tu vês que ele tem 10 anos. E um gato novo, tu vês, ele não tem rugas, mas tu olhas para ele e tu vês, podes ver numa foto, podes nem ver a qualidade do pelo. Há uma energia ali. Uhum. Toda a gente vê isso. As pessoas só fingem que não veem. Toda a gente sabe olhar para um animal e ver, ele é novo ou ele é velho. Pode ter aquela idade já. Pode ter já a idade, o tamanho adulto. Mas tu vês, este gato é novo. Há uma energia jovial. Numa planta há uma energia jovial. Portanto, isso é normal. É normal o envelhecer. E então, eu acho que a maquilhagem faz muito isso e essa imagem que tu deste é boa, porque se tu estás no fundo do poço e pões uma maquilhagem, Claro. não vais nunca No fundo, sair. só estás a enganar, Só estás não a é? enganar. A ti, não é? Considerando o que tu estavas a dizer, nem o outro engana. Nem o outro engana. As pessoas só fingem. Verdadeiramente As enganas-te pessoas a fingem que ti, não não é? percebem, está tudo muito bem, mas no fundo toda a gente percebeu que aquela pessoa não está bem. Nós sabemos ver quem é que está bem e quem não está bem. Nós conseguimos ver, não é a maquilhagem que vai enganar. Até porque normalmente o que a gente inveja nunca é o que os outros têm, Pois é não. o que os outros são. É isso. É o que os outros são. É verdade. Portanto, nós lá no fundo conseguimos realmente ver isso que tu estás a dizer, porque nós não invejamos o que eles têm. Nós achamos, iludimos-nos que invejamos o que eles têm, É isso. mas na verdade invejamos o que eles são. Não é? A forma como... Por isso é que também nos faz muita confusão, por exemplo, quando vemos uma pessoa que na sua expressão aos nossos olhos é super aberta, muito livre demais, não é? Que já está além dos limites. Uhum. É um bocado por aí. Olha, e agora para terminar assim o nosso podcast, fico com a pergunta do início. Somos livres? No meio disto tudo? Assim uma resposta prática, e se quiseres partilhar também podes dar assim um resumozinho da tua visão, da tua perspectiva, ou das várias que fomos discutindo aqui, para tentar responder à pergunta. Somos livres?
Eu acho que cada um pode responder por si, obviamente, dentro do seu condicionamento, nós podemos dizer muitas coisas, não é? E o que é hoje verdade, amanhã, como é que eu disse isto? Não acho nada disso. Eu acho que nós não somos livres, mas podemos ter momentos de liberdade e podemos ter cada vez mais momentos. Uma amiga. Uma amiga, um inseto que nos veio visitar. Eu acho que nós podemos ter cada vez mais momentos de liberdade. E se esses momentos se expandirem, pequenos, imagina na nossa vida, pequenos momentos de liberdade, eu acho que eu acho que diria igual, quase igual como a felicidade. Nós somos felizes, nós somos livres. Eu acho que diria que é quase a mesma coisa. Nós podemos ter momentos de felicidade e quando os momentos começam a ser mais e mais e mais, na verdade, nós. Quando não os tens, parece que os tens, porque a Exato. energia é tanta. Às vezes nas coisas, às vezes, esta sociedade hoje em dia da felicidade pensa que estamos sempre felizes, que está sempre tudo bem. E que felicidade está interligado e conectado a acontecer tudo de bom. Tudo de bom. E nem sempre felicidade vem Nós ser tudo de bom. desejamos. Eu não tive tudo de bom na minha vida e não sinto que fui infeliz. Mas é isso. Porque nós no fim do ano desejamos sempre, na passagem de ano, tudo de bom. Mas se for tudo bom, primeiro, não há diferenças. E nós estamos num mundo dual. Precisamos de yin yang, não é? Uhum. Nós precisamos de ação e precisamos de dormir. Precisamos de resets, precisamos de efusão, depois precisamos de recolher. Precisamos disso tudo. Então, se for sempre tudo fogo de artifício, depois não há momentos de pausa, até para refletir. Então, nós temos que ter, no fundo, o que é que nós devemos desejar às pessoas? Liberdade e felicidade? Sim, podemos desejar isso. O melhor para elas. O melhor para elas, o melhor para o nosso crescimento. Claro. E o melhor para o nosso crescimento, eu acho que é termos consciência. Acho que é termos consciência de tudo isto que vai passando por nós e ao termos consciência, acho que vamos ficando mais livres, mesmo estando mais condicionados. Porque, por exemplo, eu, respondendo por mim, sinto-me mais condicionada na minha escolha, porque estou a perceber melhor, cada vez melhor, o que eu tenho que fazer na vida e já não tenho tanta escolha. E ao não ter escolha, perceber que é isto, e nem posso dizer que é só uma escolha minha, sinto que é algo que eu tenho que fazer e que não é só minha, é uma coisa que eu estou a sentir que tenho que fazer, e sinto-me livre, mais livre, dentro desse condicionamento do que antes, em que eu queria fazer isto e aquilo, e agora, de repente, eu acho que só tenho que fazer isto. E de repente sentes-te, é mais simples. É como uma abelha. A abelha tem liberdade. Que liberdade é que tem a abelha? Não, A abelha é livre? Eu acho que nós somos livres nessa medida. Uhum. Na medida do nosso código. Não é? É. Nós temos que perceber o que é que nós temos que fazer. Uhum. Qual é o código que está... E aí, somos livres. E quanto melhor quanto mais afinados nós estivermos com esse nosso propósito, mais livres nós somos dentro deste das leis universais, não é? Porque existem leis. E existem leis que nós não podemos quebrar e que, por mais que a gente queira, nós não aceitamos, não aceitamos perdas, não aceitamos coisas que acontecem, revoltamos-nos com o mundo e pensamos, não é justo, não está certo. E então, lá está, não estamos a perceber, nós não sabemos nada e colocamos numa posição de saber tudo. E então, acho que quanto mais nós nos colocamos nessa arrogância, menos livres nós somos e menos sabemos. Portanto, eu acho que, no geral, nós não somos livres, mas podemos ir tendo esses insights que nos conectam passa mais. muito pela aceitação, não é? Sim. Eu sinto que a liberdade passa muito pela aceitação. É a palavra importante aqui. Dos momentos, das situações da tua vida. E eu acredito, como já tínhamos falado, que essa liberdade que todos nós procuramos, que no fundo andamos iludidos, eu sinto que essa liberdade tão clean, tão limpa, que nós queremos atingir, é uma liberdade do eu sou, é uma liberdade do campo das infinitas possibilidades, é uma liberdade de Deus, é uma liberdade do mistério, do campo quântico, do mistério, não é? Da magia.
tudo pode. Quando tu Há integras, muita liberdade aí, sim. aí há liberdade. Mas há leis, Sim, há que é leis, isso que nós não as queremos. leis. É as leis da física, as leis universais. Nós não queremos. Sim, mas estes condicionamentos do que nós vemos, não é? Nós queremos fugir destes condicionamentos, que é o que nós temos experiência enquanto seres humanos aqui na Terra, é estes condicionamentos, se calhar muitos exteriores e também interiores, emocionais, esta carga que trazemos Genética. familiar, mesmo relacional, não é? Que vamos tendo, de outras vidas, se acreditarmos nisso. Ou seja, nós procuramos muito essa liberdade e essa liberdade só é possível tê-la, ou seja, só não estamos condicionados pelas leis da física do mundo da Terra, não é? Quando estamos no eu sou, que entramos no campo que ainda não escolhemos. E como ainda não escolhemos, nós estamos em perfeita liberdade para escolher de tudo que existe. A partir do momento que escolhemos, quero ir à Terra. Estou neste corpo, estou limitada a este corpo, estou condicionada, mas isso não significa que eu não seja livre. Eu sou livre, tal como tu disseste, de acordo com... Porque nós podemos viver nestas 3 dimensões ou podemos viver noutra dimensão. Se nossa vida estiver a partir de outra dimensão e nós soubermos que estou aqui, nós podemos estar... a minha resposta foi no sentido de daqui nas 3 dimensões nós podemos estar meios cá, meios lá. E quando a gente está meio lá, nós conseguimos ter esses momentos de liberdade. Quando a gente fica tão terra a terra e quando que não está conectado. Fazer o que sentes. Claro. Quando te permites fazer o que acreditas. Quando te permites expressar quem és, sem o condicionamento que vão pensar de ti ou que vão... Percebes? Eu sinto muito que essa liberdade... Isto é infinito, é um tema infinito. Se começamos a falar dos julgamentos, condiciona-nos muito a liberdade. Podcast. Acho que terminamos por aqui. Obrigada, Isabel. Obrigada, Ivone. Gostei muito de filosofar contigo, como sempre. Ainda teremos outras oportunidades e esperamos por ti. Obrigada.